coração. Irmãos, irmãs, que bom estarmos juntos mais uma vez. Hoje, domingo, dia do Senhor, terceiro do tempo comum. Vamos fazer a nossa oração, a nossa reflexão com o evangelista Lucas, capítulo 1, versículos 1 a 4 e capítulo 4, versículos 14 a 21. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo, de modo a verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. Ele veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme o costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção, para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos, para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Meus irmãos, minhas irmãs, a liturgia deste terceiro domingo do tempo comum apresenta o programa de vida de Jesus, sua atividade junto aos pobres e excluídos do seu tempo, e a partir deles e com eles o anúncio do reino de Deus, que é para todos, ninguém pode ficar de fora. A Eucaristia que celebramos no domingo é sempre a memória da prática libertadora de Jesus, levada às últimas consequências com sua morte e ressurreição, e que se realiza na caminhada da comunidade. É o lugar para o qual convergem e se fundem o programa de Jesus e o projeto da comunidade cristã. O Evangelho de hoje inicia o trabalho realizado por Lucas e sua preocupação em apresentar com solidez e credibilidade o que Jesus ensinou e realizou. Um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu, desde o princípio, a fim de escrever uma narração bem ordenada. Ele pesquisou, sobretudo, as tradições existentes, transmitidas por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares de tudo que Jesus ensinou e realizou. Toda a atividade de Jesus tem início e se sustenta sob a ação do Espírito Santo. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção, para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos,
aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Quem são os pobres do Evangelho de Lucas? Jesus veio e disse que evangelizar os pobres é a sua missão. São os que estão à margem da sociedade, vítimas dos poderosos, vítimas da própria religião, sem força ou condições para resistir-lhes, desprotegidos, expostos à violência dos grandes, não é? Diante deles, Jesus não fica indiferente, mas se apresenta como defensor. Em todo o Evangelho, Lucas apresenta Jesus solidário e a favor dos empobrecidos e marginalizados. Todo o Evangelho de Lucas. E os ricos, que Jesus exige deles? Que desenvolvam um programa de vida que se pareça com o dele, com o de Jesus. Os ricos não estão no inferno, não estão excluídos. Questionando sempre a riqueza, para que não seja angariada com base na exploração dos pequenos, dos pobres. Sobretudo, tenham presente que o importante é viver do essencial. Porque, na verdade, meus irmãos, a melhor definição de pobreza é esta: viver do essencial. Porque o supérfluo gera injustiça e exclusão. É oportuno compreender ainda que, no ano da graça anunciado por Jesus, já presente no profeta Isaías, era como que um indulto. As terras hipotecadas ou roubadas pela ganância dos latifundiários eram devolvidas. O povo recomeçava a vida nova, portanto, porque a partilha dos bens voltava a regular as relações sociais. Assim, a proposta de Jesus era que os pobres fossem reintegrados na sociedade, com a recuperação de tudo que haviam perdido. A nova evangelização proposta pela igreja é uma evangelização que implica solidariedade, com estruturas econômicas que privilegiam a partilha dos bens e haja mais igualdade, liberdade e dignidade para todos. Não é isso que o Papa Francisco vem falando por onde passa? Por todas as nações onde ele vai? É a comunidade cristã que tem o dever de atualizar hoje o cumprimento da Sagrada Escritura, não esquecendo, na sua prática, os últimos e os que estão à margem, privados dos bens da vida. Como nossa comunidade encara o ano da graça do Senhor? Acabamos há pouco de celebrar o Natal. Ele realmente está nos levando a viver este ano da graça, na partilha, na solidariedade, sem acúmulo, comprometidos com a comunidade, com o bem? Quais são os gestos que nós podemos perceber na comunidade que apontam nessa direção do ano da graça do Senhor? Nós acreditamos que o mundo justo, solidário e sem exclusão é possível, ou nós não sonhamos mais com esta realidade? Já estamos adormecidos e tudo vai como vai. Não, o cristão precisa sempre recomeçar. Na força da graça que vem de Deus, é possível esse mundo novo. A palavra do profeta que Jesus pôs em prática encontra respaldo hoje em nossas comunidades. Ou a gente reza a missa por costume, por tradição, por lei, vai embora e tudo continua do mesmo jeito. Quais projetos animam nossa vida, a vida de nossas comunidades? A missão da igreja é colaborar para que o mundo seja o lugar onde todos sejam irmãos, vivam, experienciem o que significa ser filho e filha de Deus. E sobre todos dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão.